Irmãos, esse vídeo é uma continuação daquele primeiro vídeo que eu falei sobre o Espírito Santo, a congregação cristã e o Espírito Santo 1. Eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo, mas agora vamos tentar entender o que é o Espírito Santo, o que ele faz, não é? E por que essas igrejas criam tanto falsos ensinos e heresias e crenças contrárias ao que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E por que existe tanta confusão a respeito do Espírito Santo? É óbvio, a resposta é uma só. Porque eles não conhecem a Jesus Cristo. Porque não é pregado o Evangelho. Se eu não entender o Evangelho, é impossível entender o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele veio apontar para uma pessoa, para Jesus Cristo. O Espírito Santo testifica em nós a respeito do Evangelho. Se eu não entendo o Evangelho, é óbvio que eu não vou entender o Espírito Santo. É por isso que nesses meios o Espírito Santo é uma energia, é uma força que lhe dá superpoderes, que te torna um super saiyajin espiritual, né? Porque eles não conhecem Cristo. E lembra que eu sempre digo, se você perdeu o Evangelho, você perdeu tudo. Se você não compreender o Evangelho das Escrituras, nada na vida cristã pode fazer sentido, absolutamente nada. E isso acontece com o Espírito Santo. É por isso que você tem aí uma série, eu falei sobre a série de consequências que o ensino errado sobre o Espírito Santo gera, né? A heresia, falsos irmãos, a não conversão de pessoas, a hipocrisia, a desordem. Não falei sobre a desordem, mas é um assunto muito bom. A desordem no culto, a desilusão com Cristo, com a Bíblia, com o cristianismo, com a igreja de Cristo. É uma série de consequências. Mas vamos falar sobre o Espírito Santo revelado nas Escrituras. Para entender o Espírito Santo, primeiramente, irmãos, nós temos que entender a pessoa de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque Jesus vai dizer, eu enviarei o Espírito Santo e ele testificará de mim, dizia Jesus. O Espírito Santo ele tem uma função na igreja. É guiar a igreja na verdade, no Evangelho. É apontar para a igreja, apontar para nós o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o trabalho de Jesus Cristo. Mas se ele aponta para Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? O que fez Jesus Cristo para nós? O que o Espírito Santo testifica em nós a respeito de Jesus Cristo? Eu queria que os irmãos, se possível, desse uma olhada lá na primeira epístola universal do apóstolo João. Eu sempre vou usar aqui, vou procurar usar a tradução da congregação, porque eu já vi gente da congregação falar que as outras bíblias de outras traduções são malignas, diabólicas. É difícil conversar com esse povo. Mas então, é igual eu pregar para católico. Vamos usar a Bíblia de vocês para não ter problema, né? E lá na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Já é algo que a congregação não aceita, né? Eles não têm pecado. Mas a Bíblia diz que se você diz que não tem pecado, então você engana você mesmo e em você mesmo não há verdade. Você é um mentiroso, já está pecando. Mas olha o versículo 9 aqui que eu queria me concentrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, olha que coisa interessante. Deus, quando Ele nos perdoa, segundo João, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus é fiel quando nos perdoa. Não é estranho essa expressão? Pecado é um crime contra Deus. E quando um cristão que creu em Jesus Cristo peca, Deus não só perdoa, como também o purifica. E quando Deus perdoa e purifica um cristão, Deus está sendo fiel e justo. Mas por que Deus está sendo fiel e justo ao perdoar e purificar alguém que pecou contra Ele? Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Então seria justo Deus nos punir, nos levar à consequência final, que é a morte. Mas não, agora para aqueles que estão em Cristo, Deus não nos paga com a morte. Deus nos perdoa, nos purifica, e quando Ele faz isso, quando Ele nos perdoa, Ele está sendo fiel. E Ele está sendo justo. Fiel a quem? Justo a quem? O que mudou? Vamos pensar sobre isso. No capítulo 2 desse mesmo livro, de 1 a João, João continua: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, presta atenção nisso. Então, se nós pecarmos, Deus nos perdoa, nos purifica, e ao fazer isso, estranhamente, Ele é fiel e justo. E no capítulo 2, logo em seguida, ele vai dizer: não peque. A ordem para um cristão é não peque. Mas, tristemente, nós pecamos. E se nós pecarmos, João vai escrever: nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo. Então veja, presta atenção nisso. Nós temos um advogado. Por que eu estou usando essa palavra advogado? Porque no grego, essa palavra ela está paracleto. Nós temos um paracleto. Nós temos a tradução que eles traduziram para a nossa língua, usaram a palavra advogado. Né? E por que eu estou usando isso? Porque lá em João 14, 26, ele vai usar essa mesma palavra, paracleto. João 14, 26 diz assim, Jesus dizendo: mas aquele Consolador, mas aquele Paracleto, esse Consolador também é Paracleto, é o mesmo advogado, a mesma palavra que está usada aqui para advogado. Vamos repetir? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que está acontecendo aqui, amados? Nós temos dois advogados. Você percebeu? A epístola de João está dizendo o quê? Que se nós pecarmos, nós temos um paracleto, nós temos um advogado junto ao Pai. E Jesus lá em João vai dizer, segundo o Evangelho segundo João, vai dizer: eu vou enviar um outro paracleto, ou um outro advogado, que lá ele usa a palavra consolador. Então nós temos dois paracletos, um advogado que está junto ao Pai. Quem que é esse advogado? Está explicando, Jesus Cristo. É Ele que advoga quando nós pecamos contra Deus. Mas se esse advogado foi para junto ao Pai, Jesus vai dizer: eu vou enviar um outro advogado, um outro consolador. E esse outro consolador, ele não vai estar junto ao Pai, porque junto ao Pai é eu, Jesus, no caso. Esse outro consolador vai estar com vocês. Para mim entender o papel desse advogado, eu tenho que entender esse advogado que está junto ao Pai. O que esse advogado junto ao Pai realiza? Então imagina aqui comigo, você pecou. Você pecou. O teu pecado, obviamente, é uma ofensa contra Deus. Mas João vai dizer, tem um paracleto, tem um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado junto ao Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai advogar. Mas para advogar, como que ele te defende? Como que ele leva diante de Deus a sua defesa? Ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia do Fernando. O Fernando é um menino gente boa. Ele está tentando. Ele vai melhorar. Dá mais uma chance para ele que você vai ver que ele vai dar um menino bom. É assim que esse advogado nos defende junto ao Pai? Esse é o tipo de defesa que esse paracleto, que esse advogado leva junto ao Pai? Obviamente que não. Qual é a defesa que Jesus leva diante do Pai? Na qual, quando o Pai olha a defesa, ele perdoa, ele purifica nós cristãos que pecamos. E quando ele perdoa e purifica, ele foi fiel e ele foi justo.
A defesa que o nosso advogado leva não é o nosso nome. Não é falando, tenha dó do Fernando, dá mais uma chance para o Fernando, eu te perdoo, eu te abraço, como você via nos cultos da CCB. Eu te abraço, eu te perdoo. Você tem mais uma chance, eu vou te dar mais uma outra oportunidade. Não é essa a ideia. O que Jesus apresenta, o que esse advogado apresenta para o Pai é, Pai, vou falar na nossa linguagem humana aqui para nós entender, irmãos. Até porque Deus não precisa ser lembrado, mas quando João está dizendo que nós temos um advogado, esse advogado, ele nos defende dessa maneira junto ao Pai. Pai, o Fernando pecou, mas o pecado dele já foi pago na cruz. Ele creu no meu sacrifício. Olha as minhas mãos, estão furadas. Olha o meu lado, foi transpassado. Sabe por causa do quê? Por causa dos pecados do Fernando, passado, presente e futuro. Então, toda a condenação que era para cair no Fernando por causa do pecado que ele cometeu, comete e cometerá, já caiu sobre mim naquela cruz e ele creu no meu sacrifício. Então já está pago. O crime que o Fernando já cometeu já foi pago. Não foi ele que pagou, foi eu que paguei, mas ele creu em mim. Então está pago. É com essa defesa que Jesus Cristo, nosso advogado, que está junto ao Pai, nos defende. E quando Deus olha para a defesa de Jesus e fala, realmente, o meu filho já pagou o crime do Fernando. O meu filho já pagou o pecado do Fernando. E a minha lei fala que se não tem crime, não tem punição. Eu não vou tomar o inocente por culpado. E o Fernando é inocente, não porque ele é bom, mas porque ele creu no meu cordeiro, no meu filho, o cordeiro inocente que morreu pelos pecados dele. Então está perdoado o Fernando e agora eu vou santificar o Fernando. Eu vou purificar o Fernando e eu estou sendo fiel, não ao Fernando, porque eu não devo nada para o Fernando, mas por causa do meu filho, ele pagou os pecados, eu vou ser fiel. Se a minha lei diz que se não tem pecado, não tem punição, no Fernando não tem pecado, porque o pecado do Fernando caiu no meu filho e o meu filho defendeu o Fernando e o Fernando está perdoado e eu sou fiel e justo com a minha palavra. Está perdoado. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Se nós não entendermos isso, não tem como entender agora o que o Espírito Santo faz no cristão. Por quê? Porque esse advogado Jesus Cristo está lá junto ao Pai. Mas o que Jesus disse lá em João 14,16? Eu enviarei um outro Consolador, outro Paracleto, outro advogado. E esse advogado, Espírito Santo, não está junto ao Pai. Ele está junto à igreja, está junto de nós para sempre. E o que esse advogado faz, irmãos? O que esse advogado faz em nós? Como que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Se o advogado que está junto ao Pai apresenta o que ele fez para o Pai, e o Pai nos perdoa, e o Pai nos purifica por causa dos méritos e do trabalho e do sacrifício de Jesus, esse outro advogado que está em nós agora, nos cristãos, ele aponta em nós o que Cristo fez também. O Espírito Santo testifica em nós do que Cristo fez na cruz. E o que acontece com isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam isso. Porque, olha o que acontece. Quando, por exemplo, eu sou passado para trás. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém comprou de mim e não me pagou. Vou dar um exemplo. Ele não me pagou. Naturalmente, eu, Fernando, eu vou ficar muito revoltado. Não é possível essa pessoa fazer isso comigo. Eu vou cobrar e se precisar eu vou pegar uma arma e vou dar um tiro, seja lá o que for que você pensou. E você pensou e vou bater nesse camarada, eu vou brigar com esse camarada, eu vou fazer e tal. E quando você vai cometer um pecado porque uma pessoa comprou e não pagou e você pensa em cometer algum tipo de pecado, estou dando um exemplo aqui, o Espírito Santo que está em você, ele vai testificar. Testificar o quê? O que Cristo fez na cruz. E o que o Espírito, como que o Espírito Santo vai advogar essa causa? Como que o Espírito Santo vai testificar em você? Você vai lembrar, se você é um cristão, você vai lembrar, poxa vida, mas Deus em Cristo, naquela cruz, perdoou uma dívida impagável que eu tinha. Agora eu não estou conseguindo perdoar aquele fulano que me deve uma pequena quantia. Em relação ao que Cristo fez por mim na cruz, o que é essa dívida que esse homem tem comigo? Por que eu não vou perdoar? Por que eu quero cometer pecado, cometer um crime?
sendo que Deus me perdoou em Cristo uma dívida impagável. Ele morreu pelos meus pecados. Quem está fazendo isso no homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está testificando: você é um filho de Deus. Você era um miserável pecador. Deus pagou a sua dívida em Cristo. Cristo morreu por teus pecados. Agora você não pode perdoar o teu amigo? Você percebe? O Espírito Santo começa a lembrar em você tudo que Cristo fez por você. Você era um pecador miserável, condenado, que merecia a morte eterna. Foi salvo, foi resgatado, sem preço, sem custo algum para você. Você era filho das trevas, agora é filho da luz, pela graça. Você estava na morte e passou da morte para a vida por causa do sacrifício de Jesus. Por que você está tão revoltado? O Espírito Santo começa a lembrar você o que Cristo fez por você na cruz. E você percebe que você tem uma herança incorruptível no céu, guardada para nós. O que é essas coisas? Você não pode perder. Você não pode ser passado para trás. Acabou a tua vida não está escondida com Cristo. Deus não deu o seu filho por causa de você. Qual é o teu prejuízo? O Espírito Santo começa a testificar isso em nós. Às vezes você é injustiçado até dentro do seu casamento. Às vezes aconteceu alguma traição, você foi traído. Aí você quer ficar revoltado e você quer fazer tantas coisas. Mas o Espírito Santo que está dentro de você fala o que para você? Você também traiu. Você traiu o Senhor, você foi criado para adorar a Deus e você traiu, você começou a adorar coisas que não era Deus. Mas mesmo assim, Deus te amou e enviou o seu próprio Filho, morreu, pagou a tua traição na cruz do Calvário. E agora Ele te chama de esposa. Ele te adorna. Ele não tem vergonha de te chamar de filho, de irmão. Por que você não pode perdoar uma traição? Então o Espírito Santo começa a tratar isso com você. O que é? Esse paracleto. Ele começa a trazer, a testificar o que Cristo fez. E lembrar o que você era. E o que você é agora. Pela graça, pela misericórdia de Deus. De tal forma que não existe o que o cristão não possa perdoar. Por quê? Porque o Espírito Santo lembra o quanto você foi perdoado em Cristo. Esse advogado sentado no trono do nosso coração, ele nos lembra o que Cristo fez. Se Cristo lembra o Pai, o que Ele fez na cruz por nós, o Espírito Santo que habita em nós lembra a nós o que Cristo fez por nós na cruz. E um homem cheio do Espírito Santo é um homem que começa a ter uma cosmovisão evangélica. Não é um homem que vive murmurando. O que é um homem que vive murmurando, por exemplo? Ele murmura por quê? Porque ele acha que ele merece. Porque ele acha que as coisas estão ruins para ele. Porque ele acha que as coisas não estão dando certo para ele. Por isso que ele murmura. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, quando ele vai murmurar, ou se ele murmurou, o Espírito Santo faz o que nele? Lembra, por que você está murmurando? Você merecia o inferno. Você merecia a condenação. E olha tudo que você tem. Você foi salvo por Jesus Cristo. Ainda que a sua situação esteja ruim, agora você pode chorar, você pode sentir as dores, mas você é um filho de Deus resgatado por Jesus Cristo. E tudo isso vai passar. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E por que você está murmurando? Olha o que Deus fez em Cristo para você. E daqui a pouco você fala, meu Deus, por que eu estou reclamando? Do que eu estou reclamando? Seria justo se Deus me condenasse, Ele me salvou por graça e por misericórdia. Do que eu estou murmurando? Quando você começa a colocar o dinheiro no coração, o Espírito Santo te lembra, olha o que é o dinheiro diante da glória de Cristo, da beleza de Cristo. E você não conquistou nada disso por dinheiro, foi por graça e por misericórdia. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a quebrar o ídolo do teu coração da avareza. De forma que a tua visão, ela vai se tornando evangélica, a tua cosmovisão, a maneira de você lidar com as pessoas é com graça e com misericórdia. Por quê? Porque o Espírito Santo lembra que Deus tratou você com graça e com misericórdia. Se Deus fosse dar para você o que você merece, você estava condenado. Mas você foi agraciado, o Filho dele morreu na cruz em teu lugar. E o Espírito Santo lembra isso a você. Irmãos, toda a vida cristã, toda a vida, todos os âmbitos da vida de um cristão será permeado pelo Evangelho. E quem faz isso? O Espírito Santo em nós.
O Espírito Santo vai testificando em nós aquilo que Cristo fez. Por que você está agindo assim? Olha o que Cristo fez por você na cruz. E o que é um cristão então cheio do Espírito Santo? Como que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando as minhas obras, ela sofre uma alteração brutal. Quando a minha mente sofre uma alteração brutal, porque o Espírito Santo a todo momento está lembrando você do que Cristo fez naquela cruz. Então vai caindo por terra a murmuração. Quando, por exemplo, a tentação é muito forte, você quer pecar contra Deus, o que o Espírito Santo faz num homem cheio do Espírito Santo? Cristo morreu por um pecador como eu, miserável. Cristo morreu por amor naquela cruz. Como que eu vou pecar deliberadamente contra Deus que me amou com amor eterno? Então, o amor de Cristo começa a nos constranger porque o Espírito Santo traz à nossa mente o que Cristo fez na cruz. Salmo 103, Davi vai dizer: bendize a minha alma, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueça de nenhuma das tuas maravilhas. Como que eu não esqueço? O Espírito Santo começa a trazer à tona tudo que Cristo fez, tudo que Deus fez por mim em Cristo. Então eu começo a bendizer ao Senhor. Quem é que adora a Deus, amados? Qual que é a verdadeira vida de adoração? É aquele homem que está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem lembrando tudo que Deus fez por ele em Cristo. E você vai lembrando de todas as maravilhas. Deus me salvou, Deus me resgatou, Deus escolheu as coisas loucas e vis deste mundo, me fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele me resgatou da morte, me arrancou, eu era filho do diabo, agora eu sou filho de Deus por adoção. Eu tenho uma glória imarcessível, incorruptível, reservada para mim. O Senhor, soberano Deus, Ele anda comigo, a sua misericórdia, a sua bondade me segue todos os dias, porque os meus pecados foram perdoados, a sua justiça foi imputada em mim, pecador. Então quando eu começo a lembrar o Espírito Santo, aquele advogado que está em mim, comigo, me lembrando, ele vai me guiando em toda a verdade. Então eu tenho uma vida de adoração. Não é normal um cristão reclamando da vida. Por quê? Um cristão cheio do Espírito Santo não tem do que reclamar. Tudo é mais do que ele merece. Alguém pergunta: Fernando, você está bem? Eu estou muito melhor do que eu mereço. Por quê? Se isso for verdade, por quê? Porque o Espírito Santo me lembra que eu mereci o inferno. Se eu tenho qualquer coisa agora, é pela graça de Jesus Cristo. O Espírito Santo me lembra disso. E quando ele me lembra disso, a minha boca se enche de louvor, de gratidão. Eu tenho uma vida de santificação. Eu quero agradar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo. É assim, você quer apresentar a tua vida, o teu corpo, o teu tempo, o teu dinheiro. Não por obrigação, lógico que não. Quem serve a Deus por medo de ir para o inferno, ele não tem nada do Espírito Santo. Porque aquele que apresenta a sua vida ao altar de Deus, uma vida de santificação e de adoração, não é para receber alguma coisa de Deus. É porque já recebeu de Deus o seu Filho morto naquela cruz. E o Espírito Santo te lembra. E quando ele nos lembra do amor de Cristo por mim, então esse amor me constrange e fala: eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para a glória daquele Jesus que não precisava, não tinha obrigação, mas por amor morreu na cruz pelos meus pecados. É isso, amado, ser cheio do Espírito Santo é ter o Espírito Santo dentro de você, apontando diariamente a você o que Cristo fez. E se você lembrar da cruz de Cristo, não tem por que ter tristeza, não tem por que ter angústias de morte, não tem por que ter murmuração, não tem por que não adorar, não tem por que não ter uma vida de santificação. É uma vida de alegria, mesmo dentro da cadeia. Como Paulo e Silas, depois de 39 chicotadas, eles cantavam na prisão. Por que eles cantavam na prisão? Porque o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. E o que isso fazia? Fazia lembrar: que privilégio padecer por causa do nome de Jesus. Ele sofreu morte, ele sofreu a ira de Deus pelos meus pecados. Eu só levei 39 chicotadas, isso não é nada. As aflições desse tempo presente não é para se comparar. Percebe, amados? Isso é ser cheio do Espírito Santo. E o outro advogado, Jesus Cristo, está junto ao Pai, lembrando ao Pai: Pai, ele é um cristão, ele creu no meu sacrifício.
é justo o Senhor perdoar ele, porque o pecado dele já foi pago por mim na cruz. E o Senhor perdoa, e o Senhor purifica. E só de lembrar disso, e só do Espírito Santo nos lembrar disso, faz com que nós tenhamos uma vida de descanso, de alegria, e de adoração, e de santificação. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe, amados.